Nós vamos ver nesse vídeo como realizar um contador que não tenha necessariamente o módulo que seja uma potência de base 2, né? Para a gente entender como é que a gente consegue fazer esse artifício, nós vamos introduzir essa noção de diagrama de estados, porque o diagrama de estados é muito útil para ilustrar o mecanismo de como nós vamos fazer para que o módulo não seja uma potência de 2. Tá? Então, o que seria o diagrama de estados? Uma representação gráfica da evolução dos valores na memória em uma máquina sequencial. Certo? Então, nosso contador é uma máquina sequencial. Aqui eu tenho um exemplo de como que é o diagrama de estados de um contador do módulo 8. Ou seja, um contador do módulo 8 é aquele que eu faço com 3 flip-flops. Então, quais são as possibilidades do que está escrito na memória em um contador de módulo 8, tá? Com 3 flip-flops? Eu posso ter 000, 001 e assim sucessivamente até o maior valor possível que eu posso ter na memória, que é 111. Tá? E como que é a sucessão, né, a evolução, né, o andar dos estados num contador crescente. Bom, se eu iniciar no 000, o próximo estado será 001. Tá? Então eu apresento essa passagem com uma seta. Tá? Então essa seta ela representa a transição com o clock. Então quando eu tenho uma transição, né, vamos supor aqui a transição de lógica positiva, que é a transição de borda de subida. Então, se o meu flip-flop estava em 000 e chega uma borda de subida do clock, ele passa para 001. Tá? Se eu inicialmente estiver em 1 quando chegar uma borda de subida do clock, ele passará para 110. Tá? Então, as setas indicam para onde a nossa máquina de estados caminha. Tá? Então, o contador é uma máquina de estados extremamente simples que vai fazer esse caminho trivial aqui, né, de ir sempre caminhando nos valores sucessivos de uma contagem binária. Né? A máquina de estados ela poderia ser muito mais complicada. Tá? No caso aqui, o nosso contador, o significado dele é simplesmente de contagem. Então, de fato, ele é um número binário. Mas esses valores poderiam ser, por exemplo, ativação de atuadores, de diferentes partes de um mecanismo mais complexo. Tá? Por exemplo, um mecanismo de recarga de um canhão. Tá? Então, se cada um desses valores representa um atuador, uma alavanca, alguma coisa para conseguir fazer a recarga automática, eu posso ter várias etapas na minha máquina de estados e, a depender do que é que eu tenho que ativar a cada momento na máquina de estados, eu vou formar um diagrama diferente. Tá? Então esse aqui é o diagrama mais trivial. Tá? Então como é que seria o diagrama de estados de um contador que não seja... Né? A gente pode ver aqui que eu desenhei todos os estados possíveis, certo? Do 000 até o 111. E todos eles estão sendo usados e fazem parte desse ciclo de contagem. Se eu tiver um contador de módulo qualquer, o que vai acontecer? Eu tenho, por exemplo, aqui um contador de módulo 6. Tá? O que vai acontecer é que o meu ciclo ele vai se fechar no último valor 5, tá? 101. Porque num contador de módulo 6, o resto da divisão de 6 por 6 dá 0. Tá? Então ele zeraria. Então a gente vai do estado 0 para o estado 1, do estado 1 para o estado 2, do estado 2 para o 3, do 3 para o 4, 4 para o 5 e do 5 a gente volta para o 0. Tá? E aí como é que a gente faz, qual é a solução tradicional para esse problema do contador que tem um módulo diferente? Empregar esse bloco contador. Então até então nós tínhamos visto um bloco contador que ele tinha essa entrada de estímulo clock, tinha as saídas de contagem, tá?
Aqui não necessariamente é um contador idêntico a esse aqui, tá? Esse contador aqui ele tem 3 bits, tá? Esse aqui tem 4, né? Esse aqui é só uma ilustração. Mas a gente colocou uma entrada a mais, tá? Que é uma entrada de clear, ou seja, ela vai jogar todas as saídas para zero. E, se vocês não se recordam, né, podem dar uma revisada na aula de flip-flops, a aula de entradas assíncronas. Os flip-flops muitas vezes têm uma entrada chamada clear assíncrono, que o que ela faz? Em geral, né, ela é fabricada com lógica negativa, tá? Ou seja, ela está inativa em nível alto e ativa em nível baixo. E como que era o clear assíncrono? Se a qualquer momento eu colocasse um nível baixo aqui na entrada do flip-flop, eu escreveria 0, faria uma operação de clear ou de reset. Só que é imediato, não depende da transição do clock para que essa escrita forçada ocorra, tá? Então o que é essa entrada aqui nesse contador? É simplesmente uma entrada capaz de acessar o clear assíncrono de cada um dos flip-flops internos do contador, tá? Então, como se trata de um clear assíncrono, o que a gente vai fazer para realizar esse circuito que zera antes de fechar o ciclo de contagem? E, portanto, tem um módulo de contagem diferente de uma potência de 2. A gente vai criar um circuito aqui que eu estou chamando de malha combinacional de clear, que ele vai zerar assincronamente o meu flip-flop, tá? E aí, observando esse diagrama de estados, a gente consegue identificar mais ou menos qual é o momento em que a gente deve zerar. Porque o que acontece? Quando eu zero o flip-flop, essa entrada aqui é assíncrona, então ele vai ser mandado para o estado 0 de forma imediata. Só que na contagem, o contador ele permanece num estado válido ao longo de todo um período de clock, certo? Então, se eu usar o clear assíncrono, eu não vou permanecer ao longo de todo o período de clock nesse estado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar ele contar todos os estados. E o primeiro estado em que ele não deveria entrar, eu dou um clear assíncrono nesse estado, tá? Então, o que essa malha combinacional de clear pode fazer? Ela pode ser um circuito capaz de identificar esse primeiro estado, tá? Uma vez que ele identifica esse estado, ele manda aqui um pulso de nível baixo para o clear e ele reseta imediatamente, tá? Ou seja, ele passa um período aqui, nesse estado, muito curto, tá? Se o meu circuito, o período de clock, né, que é o mais comum, o período do clock é muito maior do que os tempos de atraso nas operações dos flip-flops, então o tempo que ele vai passar aqui para realizar o clear assíncrono é muito mais curto do que o período de clock. Então isso aqui, ele vai passar muito rapidamente aqui e a gente chama esse estado de estado temporário, tá? Então ele passa aqui muito rápido, ele é identificado numa malha combinacional, faz um clear assíncrono e volta para o 0. Mas ele passa muito rapidamente pelo 6, tá? Então, a estratégia é gerar esse sinal de clear em função das saídas. Então, eu olho qual é o estado em que eu estou. Pelo estado em que eu estou, eu faço um circuito combinacional capaz de identificar um estado aqui que eu estou chamando de Q0, tá? Esse primeiro estado Q0 em que o clear vai dar nível alto, certo? E, portanto, aqui não é clear, tá? Aqui é clear barra. E, portanto, clear barra é igual a 0, tá? É o primeiro estado que não entra na contagem. Por quê? Porque se ele vai zerar, é o primeiro estado em que eu vou ser forçadamente jogado para o estado 0, tá? Esse Q0, inclusive, que é o primeiro estado em que eu ativo a malha de clear, ele vai coincidir com o módulo do contador, tá? Então a gente pode ver aqui que nesse diagrama de estado, em que o Q0 vale 6, eu tenho uma contagem de módulo 6, tá? E uma coisa interessante aqui também nesse contador
é que os estados, a minha contagem é esse ciclo, que vai de 0 a 5. Então tem um círculo fechado aqui. Tá? Eu preciso de um estado a mais para identificar, para ser identificado e gerar um clear assíncrono. E os estados após ele, aqui no caso nós temos apenas um, que é o estado 7, não interessa, tá? Para onde é que ele vai, né? É uma incógnita. Porque a princípio ele está fora da contagem, tá? E aí nesse diagrama aqui, só para fechar aqui o esclarecimento, nós usamos setas cheias para as transições com clock, tá? Só que essa transição aqui do 5 para o 0, ela não é exatamente uma transição com clock, tá? Quando o clock chega aqui no 5, ele vai para o 6, tá? Só que ele fica tão rapidamente no 6, né, na ordem de nanosegundos, que é a ordem de atraso dos circuitos, aparentemente ele vai para o 6 e imediatamente ele zera. Aparentemente, quando ele sai do 5, ele vai direto para o 0, tá? Então essa seta cheia aqui também a gente está usando para representar transições aparentes com o clock, tá? Então, ou seja, as transições em que eu não observo o estado temporário. Essa linha tracejada aqui são as transições imediatas, tá? Ou seja, as transições que não são com clock, são transições assíncronas. Então, quando eu faço a transição aqui para o meia, imediatamente eu faço a transição para o 0. De modo que isso aqui é muito rápido, tá? E assim, eu posso dar dois nomes para essa transição muito rápida, né? Ou transição imediata ou uma transição real, ou seja, de fato, o que esse circuito está fazendo? Ele vai do 0 para o 1, do 1 para o 2, do 2 para o 3, 3 para o 4, 4 para o 5. E ele vai temporariamente do 5 para o 6 e do 6 para o 0. Tá? Então, na realidade, o ciclo é passando pelo 6. Então, essa é a transição real. Só que, quando ele passa no 6, ele passa de forma temporária. Então, apesar de ser a transição real passar pelo 6, como ela é temporária, a gente desenha ela aqui de forma tracejada. Tá? Então esse seria o diagrama de estados de um contador módulo 6. Tá? Óbvio que um contador módulo 6 real, ele não teria essa seta aqui indo para canto nenhum. Tá? Alguma coisa deve acontecer quando ele passa pelo 7. Isso depende do que está na malha combinacional de clear. Tá? Se a malha combinacional de clear estiver ativa também no nível 7, ele também vai imediatamente, ou seja, seria um tracejado aqui, ele imediatamente para o 0. Mas se essa malha combinacional de clear não é ativa, né? Nesse caso aqui ela seria nível alto, né? Não ativo nessa malha combinacional que tem lógica negativa, seria nível alto, ela ficaria no 7, tá? Em que circunstâncias isso poderia acontecer? Isso poderia acontecer quando o circuito fosse inicializado no 7, tá? Então ele ficaria no 7 e apenas com a chegada do clock que ele iria para o 0. Tá? Então essa é a ideia geral de como que a gente faz um contador num módulo qualquer, tá? Ou seja, essa na verdade é uma estratégia muito tradicional, mas ela não é a única, que é a estratégia de usar uma malha de clear. Tá? E nós vamos no próximo vídeo ver como é que fica isso aqui em termos de diagrama de tempo e fazer também uma simulação desse contador de módulo 6 aí. Tá? Até um próximo vídeo.